Os brasileiros não odeiam os chineses, odeiam a má educação que atrapalha os outros. Merelim voou de Wellington e chegou a Guarulhos com uma única pergunta na cabeça. Ela não buscava política, mas o coração da sociedade brasileira. Em poucos minutos, ela viu sorrisos e placas de sinalização claras e filas que se organizavam como se mãos invisíveis as guiassem. No metrô, todos baixavam o volume do telefone ou usavam fones. Crianças pequenas eram abraçadas com ternura. Esta era, vezes, consideração silenciosa, vezes materializada. Naquela noite, na Avenida Paulista, muitos olhares apenas fixaram quando um grupo de turistas jogou lixo e seguiu em frente, deixando o constrangimento para trás. Longe do barulho, Merelim começou a entender que a virtude brasileira não era uma exibição, mas sim uma disciplina suave que fazia os outros se sentirem à vontade. Os próximos 10 dias iriam redefinir sua noção de liberdade. A liberdade nascia de recuar meio passo pelo outro, e o julgamento não se dirigia à etnia, mas ao comportamento que destruía a harmonia coletiva. Um som de arrasto alto da mala que escapou da mão ressoou, junto com o tropeço de um menino pequeno que cambaleou perto da borda da plataforma do metrô. Merelim parou, o coração acelerado. Por um segundo, tudo parecia prestes a virar um caos, mas não foi. O fiscal acenou brevemente, coordenando olhares com os passageiros na frente. A fila recuou meio passo, em perfeita sincronia. Uma senhora estendeu o braço para amparar a criança, sem tocá-la diretamente. Enquanto isso, um jovem ao lado se abaixou, pegou a mala caída e a ajeitou firmemente. Cuidado, viu? O aviso suave passou como uma brisa leve. Nenhuma repreensão, ninguém apontou o dedo. Tudo voltou à calma em um único fôlego. Merelim sentiu como se tivesse acabado de ver um sistema com coração, uma ordem impulsionada pela consideração mais do que por comandos. Minutos antes, em Guarulhos, ela havia passado pela imigração sem problemas. Placas em português, inglês e chinês estavam posicionadas claramente. O oficial disse "boa tarde, seja bem-vinda", com um sorriso e um breve aceno. O anúncio suave não era apressado. Ela comprou sua passagem do trem metropolitano seguindo as marcações azuis que a guiavam até a plataforma. No caminho, pessoas com mochilas grandes se desviavam naturalmente, mantendo uma distância sem precisar dizer "com licença" ou "pode passar, por favor". Frases educadas e curtas eram como pequenos pontos em uma tela que compunham o quadro maior da sociedade. No trem, Merelim viu um adesivo: "Por favor, evite comer e beber". Todos seguiam, sem a necessidade de um fiscal. Um adolescente baixou o volume do vídeo no celular ao ouvir o anúncio. Outro ajustou os fones de ouvido firmemente, como se temesse que o som vazasse. Uma mãe apertou o filho no colo quando o trem diminuiu a velocidade ao entrar na estação. Os passageiros em pé mantinham distância suficiente da porta para permitir uma saída fluida. O ambiente não era totalmente silencioso, como nas cidades que Merelim havia lido, mas era um volume deliberadamente baixo para não incomodar ninguém. Quando o trem parou na próxima estação, um senhor de idade subiu. A multidão se moveu ligeiramente, como uma onda suave. Os assentos preferenciais ficaram vagos instantaneamente, sem a necessidade de luzes piscando. Merelim viu gestos de respeito ocorrerem simultaneamente e sem combinação prévia, fazendo-a sentir-se estranha, alegre e calma ao mesmo tempo. Ela notou um estrangeiro confuso perto do mapa da estação. Um funcionário se aproximou com cortesia. "Para onde o senhor vai? Posso ajudar com a rota?" Ele apontou claramente as linhas e plataformas de baldeação, terminando com um sorriso e um "tenha uma boa viagem, viu?" Uma garoa fina caía enquanto ela mudava do trem para o metrô. Na longa passarela de conexão, as pessoas caminhavam à esquerda, deixando o caminho livre para quem estava com pressa. Merelim abriu o guarda-chuva, mas a funcionária da limpeza parou o esfregão, esperando que ela passasse, e depois usou o pano torcido para secar as gotas, como se não quisesse que ninguém escorregasse. Um homem de terno pegou a bolsa pesada de uma gestante na escada rolante, sem tocá-la, apenas apontando: "Pode ir, moça." Ele manteve a distância. A ajuda que não invadia o espaço ficava cada vez mais clara para ela. Na plataforma, marcações claras no chão indicavam o local de espera. Todos se alinhavam automaticamente. A porta do trem abriu, as pessoas saíram primeiro e só então os novos passageiros embarcaram. Era um ritmo coordenado mais por olhares e instinto do que por palavras. Merelim tentou recuar meio passo, seguindo a pessoa à sua frente para dar espaço a uma senhora que passava com um carrinho.
ela ouviu um "obrigada, querida" breve, mais quente do que uma xícara de chá. Ela sorriu de volta, sentindo os ombros mais leves e a respiração mais longa do que jamais havia notado. Pequenas cenas se repetiam. Alguém que catava uma garrafa colocada no lugar errado e a jogava na lixeira correta. Alguém levantando o pé para facilitar o trabalho do esfregão. Estudantes encostados nas colunas, sem bloquear a saída. Tudo isso dizia claramente a Merelin que a ordem ali não vinha de câmeras de vigilância ou de ordens gritadas, mas sim da intenção de não atrapalhar ninguém. A consideração, portanto, não era uma palavra romântica, mas uma tecnologia social invisível. Enquanto o trem deslizava pela cidade, ela se lembrou do ônibus em Wellington, onde as pessoas falavam alto e informalmente. Isso a fazia sentir-se acolhida, mas às vezes sobrecarregada. Esta cidade, em contraste, escolhia o silêncio antes do barulho, recuar antes de colidir e ler a mente antes de apontar o dedo. Justamente, ambos os lugares tinham seu charme. Contudo, em São Paulo, Merelin estava aprendendo uma nova habilidade, a convivência que começava com o controle da própria voz e do lugar onde se pisava. O trem diminuiu a velocidade novamente. A voz suave anunciava: "Por favor, atenção ao vão entre o trem e a plataforma." Os passageiros se moveram, abrindo espaço para a saída, prontamente como na cena inicial da plataforma. Mas desta vez, Merelin era parte daquele movimento sem pensar. Ela absorvia a primeira lição do Brasil. A liberdade na vida cotidiana não vinha de fazer a própria vontade, mas de se diminuir um pouco para que os outros pudessem passar confortavelmente. E quando todos cediam meio passo juntos, a cidade inteira avançava com leveza e beleza. Na manhã seguinte, Merelin sentou-se à janela de uma cafeteria à beira-mar, perto do cais de Salvador. A luz da manhã atingia a água, criando linhas prateadas. Ela pediu um café gelado. O atendente recebeu o dinheiro com as duas mãos, disse "obrigado", com um sorriso e um breve aceno, antes de recuar meio passo naturalmente, dando-lhe espaço para ajeitar suas coisas. Ele não perguntou além do necessário nem tentou puxar conversa, ao contrário das cafeterias de Wellington com as quais estava acostumada. Em vez disso, deixou-lhe apenas uma sensação de conforto, como uma brisa suave que passa. Pouco depois, o mesmo funcionário retornou discretamente, usando um pequeno elástico para prender firmemente a tampa da sacola do copo, para não derramar, viu? E se afastou sem interromper sua leitura. Merelin observou a linha tênue de cortesia que se repetia: ajudar na medida certa e sumir na medida certa, como pequenas ondas na superfície da água que nunca quebram a margem com força desnecessária. Quando ela perguntou o caminho para o cais, o segurança respondeu com um aceno respeitoso antes de apontar para uma placa azul. "É reto, vira à esquerda e desce a escada. Tem um fiscal lá." Foi só isso. Ele não a acompanhou nem perguntou para onde ela ia. Apenas ficou olhando à distância até ter certeza de que ela pegaria o caminho certo, e então voltou ao seu posto. Merelin sorriu levemente para a ajuda que não a dominava. Aquela era outra linguagem de boa vontade. No balcão para comprar a passagem da balsa, a atendente recebeu o passaporte com as duas mãos. Seu olhar desviou-se para o zíper da mochila de Merelin, que estava ligeiramente aberto. "O zíper está um pouquinho aberto, viu? Cuidado para não cair nada na água." A voz suave apontava o problema, mas não a tocava. Merelin fechou o zíper imediatamente. "Obrigada, querida." A palavra curta aqueceu seu coração mais do que longos consolos, pois respeitava o limite de seu corpo e seu espaço pessoal. Ao meio-dia, ela parou num mercadinho perto da esquina. O jovem no caixa inseriu o canudo no copo e fixou um pequeno pedaço de fita adesiva transparente, limpando a tampa uma vez antes de colocar o recibo na bandeja. "Aqui, seu troco." Não houve conversa supérflua, mas uma clara intenção de manter as pequenas coisas organizadas para que ela não sujasse as mãos. A cortesia, destilada em pequenos gestos, fazia a cidade inteira se mover sem aspereza. Naquela tarde, Merelin entrou na igreja matriz de São Bento. O som dos sinos ecoava suavemente. Uma voluntária sorriu e fez uma pequena reverência. "Com licença, minha flor, precisa cobrir os ombros um pouquinho." Ela lhe entregou um chale limpo. Merelin o vestiu desajeitadamente. A voluntária balançou a cabeça suavemente. "Está linda agora." Não houve toque nem crítica, apenas uma orientação gentil. Merelin ficou quieta ao lado da nave. Sentiu que a sacralidade ali não dependia de grandes placas de proibição, mas de pessoas que recuavam meio passo para não perturbar o próximo, não atrapalhar a oração de ninguém. Ao sair,
ela viu 2 adolescentes pegando sapatos jogados de forma desorganizada e os realinhando, sem que ninguém mandasse, sem nenhuma placa. Isso a fez pensar novamente na consideração silenciosa. Não era medo, mas a consideração de como seu próprio movimento afetaria os outros. À noite, ela sentou-se à beira do cais, esperando a próxima balsa. Uma vendedora de bilhetes observou-a praticar em voz baixa. Olá, obrigada. A mulher riu levemente, com ternura, mas não a ridicularizou nem a levou longe demais. Apenas reforçou a pronúncia correta, obrigada, e a deixou praticar sozinha. Merelin sentiu-se aceita sem ser observada de perto. A ajuda não invasiva permitia que o estranho tivesse a coragem de avançar. Ao cair da noite, o funcionário da balsa chamou a atenção para que os passageiros no convés externo vestissem o colete salva-vidas. A voz era educada, mas firme, pela segurança de todos, viu? Aqueles que ainda não haviam apertado a fivela recebiam um olhar de aviso sutil. Assim que terminavam, o funcionário se afastava. Merelin via o equilíbrio entre o calor humano e a regra. Segurar a mão primeiro e soltar imediatamente quando a pessoa podia se manter sozinha. Durante todo o dia, ela encontrou o mesmo padrão repetidamente. Quando perguntava, a resposta era clara, curta e concisa. Quando errava, havia uma mão amiga, mas que não aprendia. Quando cometia um pequeno deslize, havia orientação gentil em vez de constrangimento público. A bondade brasileira não era uma intimidade repentina, mas uma ponte de madeira com um leve perfume de mogno colocada para que você pudesse atravessar e que recuava para lhe dar espaço. Naquela noite, Merelin voltou para o quarto com seu caderno. Na primeira página, ela escreveu: bondade brasileira igual a ajudar o necessário e parar onde começa a dignidade do outro. Ela finalmente entendia por que se sentia tão segura ali. Era porque a maioria das pessoas se esforçava para não causar desconforto umas às outras. E essa gentileza que reconhecia a distância fazia a cidade ser calorosa sem ser sufocante e permitia que o estranho tivesse seu lugar com dignidade. Na tarde de sábado, o vento quente trazia o cheiro de ervas e madeira de incenso que pairava sobre as barracas. Merelin entrou no mercado municipal, como se entrasse numa cidade pequena que pulsava ao ritmo de pessoas de muitas línguas, movendo-se pelas vielas estreitas em relativa ordem. Ela parou na fila de um café, onde uma placa de papel pendurada dizia claramente: evite beber na área de passagem estreita para não derramar. A fila avançava lentamente, ventiladores zumbiam suavemente e sombras de árvores tremulavam no piso de cimento. De repente, um grupo de 4 ou 5 turistas chineses se aproximou pelo lado, cortando a fila bem na frente de uma mãe com seu filho. A fila silenciou por um momento como se alguém tivesse apertado o botão de pausa, mas não houve nenhuma repreensão vocal. A moça do balcão levantou a cabeça, sorriu levemente e disse de forma clara: com licença, por favor, a fila começa por aqui. O tom era suave, sem pressão. O grupo fingiu não entender. Um deles abriu o copo de refrigerante que segurava e bebeu imediatamente. Gotas de líquido doce caíram no chão em um pequeno círculo. O menino que segurava a barra da saia da mãe tropeçou no círculo molhado e cambaleou para frente. A mãe o agarrou a tempo. Foi um susto de fração de segundo. Tudo poderia ter virado uma bronca, mas não virou. O homem de meia idade atrás na fila pegou um lenço de papel do bolso e o estendeu para a funcionária. Ela aceitou, agradeceu e colocou um pequeno aviso de plástico: piso molhado, cuidado. Outro puxou um esfregão para secar rapidamente a mancha. Todo o movimento manteve a suavidade. Nenhum grito, apenas a correção do curso. A fila recomeçou. A funcionária abaixou a cabeça para fazer o café, mas levantou os olhos para o grupo de turistas e disse: vou atender o cliente anterior primeiro, viu? Chamarei vocês quando for a vez. Ela gesticulou para a mãe e o filho de forma cortês. Muitos olhares desviaram-se dos objetos na mão para observar por um breve momento e voltaram aos seus afazeres, como se o mercado inteiro estivesse dizendo sem palavras: vivemos juntos assim. Não demorou muito, um segurança se aproximou lentamente, segurando um pequeno rolo de papel higiênico. Com licença, o piso está escorregadio, vou limpar. Ele se abaixou e resolveu a mancha. Depois, virou-se para o grupo e disse em inglês simples: Please follow the line for everyone's safety. O tom era calmo, educado, sem sarcasmo ou ameaça. O grupo se entreolhou brevemente antes de recuar e se juntar à parte de trás da fila. A fila de Merelin avançou. Quando chegou sua vez, ela fez um vezes namastê, desajeitado. A funcionária riu suavemente. Que fofa, viu?
e usou a fita adesiva para fixar o canudo firmemente no copo. Para não cair, Merelim pegou o copo com as duas mãos e se afastou da área de passagem antes de começar a beber. Ela sentiu como se tivesse acabado de aprender uma pequena lição de linguagem urbana. Ajude o necessário e dê espaço aos outros. Ela virou para uma viela de roupas. Um vendedor acenou com a cabeça antes de apontar para uma placa. Por favor, não experimente roupas na frente da loja. Um jovem que havia levantado a camiseta até a metade parou. O lado da loja não insistiu, apenas disse: temos provadores lá dentro, posso segurar sua bolsa. A frase única transformou a tensão em cooperação. Todos puderam manter sua dignidade, o comprador, o vendedor e os transeuntes. O sol estava mais fraco e as sombras se alongavam no chão de concreto. Merelim parou para escrever uma nota rápida na beira de uma barraca. A rejeição educada aqui soava alta sem usar palavras fortes, movendo o que estava errado para fora do caminho e colocando o que estava certo de volta, silenciosamente. Ela levantou a cabeça e viu o menino diante segurando um sorvete, parado na área permitida para comer. A mãe limpou o canto da boca do filho antes de deixá-lo brincar. Ao sair do mercado, ela passou por uma estação de lixeiras de separação. Um casal de estrangeiros separava o copo e o canudo nos seus devidos compartimentos sem que ninguém dissesse nada. Um homem mais velho parou para pegar um pacote de salgadinho que voava no chão e o jogou na lixeira, por hábito. Não houve olhares de admiração especial, mas o caminho ficou imediatamente mais limpo. Merelim sorriu fracamente e entendeu claramente que os brasileiros não odiavam ninguém por causa de sua nacionalidade. Simplesmente não permitiam que a conveniência de uma única pessoa prejudicasse a harmonia coletiva. A consideração não era uma palavra bonita, mas uma disciplina suave que funcionava de verdade em cada viela da cidade. Na noite de domingo, Merelim saiu do Mercadão e foi para a região da Consolação, para ver a cidade em seu ritmo mais urgente. O céu começava a mudar de cor. A passarela entre o metrô Consolação e a Paulista estava lotada, como o esperado, mas tudo se movia como uma única fibra. As pessoas mantinham-se à esquerda na escada rolante, abrindo caminho para quem estava com pressa à direita. A linha de piso tátil para deficientes visuais a guiava paralelamente à multidão, sem a necessidade de esbarrar. Um alto-falante anunciava suavemente: por favor, segure firme no corrimão. Ela colocou a mão no corrimão sem pensar. Na porta do metrô havia adesivos com figuras de gestantes, idosos e feridos. Os assentos preferenciais nem sempre estavam vazios, mas ficavam vagos instantaneamente quando alguém desse grupo subia no trem. Assim que o trem parou, um jovem tocou suavemente o ombro do amigo, levantou-se com um sorriso e gesticulou o convite sem dizer uma palavra. Merelim pensou na frase que havia escrito na noite anterior: bondade que começa na linha onde se inicia a dignidade do outro, e viu isso acontecer repetidamente. Saindo da estação, ela atravessou a passarela em direção ao Shopping Terminal 3. Uma garoa leve caía, mas ninguém se esbarrava para evitar o guarda-chuva do outro. O ritmo dos passos parecia ser controlado para harmonizar. Na ponta da passarela que descia para a rua, havia um guarda de trânsito. A mão esquerda segurava o rádio, a direita estava erguida em sinal de pare. Os carros se alinhavam atrás da faixa branca. Ninguém avançava para pressionar os pedestres. Uma placa com a figura de uma pessoa atravessando piscava lentamente. Ele apitou uma vez, como marcando o ritmo de uma orquestra, e a multidão fluiu em paz. O som dos sapatos no piso da passarela parecia gotas de chuva caindo no mesmo compasso. Esta é a segurança palpável, pensou ela. Não precisava ser anunciada em voz alta, mas podia ser sentida na palma da mão. Abaixo, havia uma fila de táxis com um sistema de emissão automática de bilhetes. A máquina imprimiu um pequeno número no papel. A funcionária sorriu para o turista na frente. Este é o seu, viu? Pista 3. Merelim observou em silêncio e tentou pegar seu próprio bilhete. O número 27 apareceu no pequeno papel. Ela recuou para a área de espera, vendo as pessoas à frente seguirem seus números suavemente. Não houve gritaria de "eu estava aqui primeiro", porque todos permitiam que o pequeno pedaço de papel branco fizesse o trabalho de manter a justiça, em vez de suas próprias vozes. Sentindo a brisa fria, ela parou em um mercadinho para esperar a chuva diminuir. A funcionária lhe entregou um lenço de papel sem que ela pedisse. "Está chovendo, cuidado para não escorregar, viu?" Um carregador com várias sacolas foi convidado a colocar suas coisas no balcão para amarrar as bocas das sacolas com mais firmeza. Merelim tomou um pouco de seu chá de leite enquanto observava as pessoas entrarem e saírem com um padrão.
Quem estava molhado pela chuva sacudia levemente o guarda-chuva antes de entrar para evitar que as gotas espirrassem nas pessoas dentro da loja. Pequenos passos que ninguém mandava, mas que todos pareciam saber. Ao pôr do sol, ela pegou um táxi para o Parque Ibirapuera para ver a cidade à noite. As pessoas corriam em volta do lago. As luzes do parque iluminavam o caminho em intervalos. Duas mulheres corriam juntas, rindo baixinho, enquanto um segurança de bicicleta passava periodicamente. O rangido da bicicleta e a pequena luz vermelha piscando serviam como uma promessa silenciosa de que alguém estava te vendo. Merelim passou por uma área de alongamento e notou uma placa que alertava: evite ruídos altos à noite. Na fila dos aparelhos de exercício, um senhor cedeu o lugar a um jovem que esperava e se moveu para alongar ao lado. A reciprocidade se espalhava como uma longa respiração. Ao sair do parque, o ônibus parou no ponto. As pessoas entravam e saíam em ordem. Os passageiros na frente moviam-se para trás, abrindo espaço para os de trás. Cada movimento apontava para a definição de liberdade comum em São Paulo. A liberdade que surge da tentativa de não perturbar uns aos outros. Em meio à densidade, a gentileza precisava ser nítida e suave ao mesmo tempo. Quando o táxi a deixou em seu alojamento, a chuva havia cessado. Merelim abriu o caderno novamente e escreveu: hoje senti-me segura. Não por causa de paredes altas, mas por causa da linha suave de consideração que atravessa a cidade. Ela repassou a imagem do guarda de trânsito acenando para as pessoas passarem, o bilhete de fila número 27, o sorriso da atendente do mercadinho e a pequena luz piscando na bicicleta do segurança do parque. Tudo isso era um mecanismo de liberdade na vida cotidiana. A cidade inteira avançava porque todos aceitavam recuar meio passo um pelo outro. E naquele pequeno espaço recuperado, ela encontrava um conforto que não precisava ser gritado. Uma van branca levou Merelim para fora de São Paulo, passando por campos que refletiam o brilho da água antes de chegar a Paraty. A cidade histórica não a convidava à quietude apenas por causa das ruínas coloniais, mas pelo ritmo em que as pessoas andavam mais devagar, em conjunto. Ela desceu na área da feira de artesanato. O cheiro de bolos de banana cozidos no vapor e fumaça de carvão pairava no ar. Uma vendedora com uma saia florida sorriu, acenando brevemente, como se dissesse: seja bem-vinda sem muitas palavras. No cais, uma pequena placa de madeira escrita à mão dizia: fila para o barco, por favor, entre neste canal. Uma corda estava estendida para dividir o caminho. Todos se alinhavam automaticamente. Um homem de meia idade se afastou para dar espaço a um grupo de estudantes em excursão. Uma menina deixou o sapato escorregar envergonhada. A senhora na frente apenas apontou: coloque devagar, minha filha, não precisa ter pressa, viu? Nenhuma pressa, nenhum olhar severo, apenas um sorriso que transformava um pequeno erro em um ritmo natural do dia. Enquanto esperava o barco, Merelim viu jovens voluntários segurando sacolas de lixo, parados em pontos estratégicos com pequenos cartazes: ajude-nos a manter a água limpa. 2 meninos vieram e colocaram seus copos plásticos na sacola com hesitação. O voluntário acenou com a cabeça: muito bom, antes de apontar para um banner verde que dizia: nesta noite use barcos de folha de bananeira, não isopor. Curto, claro e convidando a fazer o certo, em vez de repreender. O pequeno barco de madeira atracou lentamente. 2 pessoas idosas subiram primeiro, ajudadas por um barqueiro que falava pouco, mas tinha um olhar gentil. Merelim seguiu, segurando o corrimão de madeira polida. Ela olhou para a curva do rio que abraçava a igreja antiga. A cor do tijolo sobrepunha-se à cor do céu da tarde. O vento quente soprava levemente o lenço da cabeça do remador. Aquele ritmo se tornou o mesmo de seu coração, que se acalmava. À noite, as pessoas começaram a se aglomerar na praça, em frente à igreja à beira-mar. Música popular brasileira soava suavemente. Ao lado da praça, havia barracas vendendo flores e artesanato local. Outra placa escrita à mão dizia: após o lançamento, por favor, devolva a base do barco para a cesta. Merelim pegou sua oferenda de folha de bananeira de uma vendedora idosa. A vendedora perguntou apenas: quer acender a vela, filha? Quando Merelim balançou a cabeça com consideração, a vendedora acenou. Não houve insistência, nem imposição de crença em ninguém, apenas espaço para escolher. A multidão engrossava, mas não se dispersava. Ninguém empurrava. Quem estava ao lado ajudava a segurar para que a oferenda não caísse na água. Um por um, em casais, a fila se ajustava sem a necessidade de cordas de isolamento.
Voluntários distribuíam pequenas pinças para segurar a vela aos que estavam com as mãos ocupadas. Parecia um detalhe, mas ajudava a manter o pequeno fogo aceso sem pânico. Merelin viu carrinhos de bebê alinhados na beira do gramado, como se os pais tivessem concordado silenciosamente em deixar espaço para os pedestres. De repente, uma menininha começou a chorar. Merelin viu que a criança provavelmente havia se perdido da mãe perto da barraca de doces. O mesmo voluntário se agachou, gesticulando para um salão temporário. Vamos sentar ali, viu? Vou anunciar para procurar sua mãe. Ele lhe deu uma garrafa pequena de água e um pano frio. A criança parou de soluçar lentamente. Uma senhora que vendia quitutes correu para ver. Sua mãe estava de blusa azul, não estava? Outra respondeu. Acho que ela foi em direção ao cais agora. A informação se espalhou como água escorrendo por uma vala. Em um momento, a voz suave do alto-falante da igreja anunciou. Mãe da menininha, por favor, compareça ao salão. Em menos de 5 minutos, a mãe chegou correndo, chorando. Ela se curvou em agradecimento a todos. O voluntário sorriu. Não é nada, minha irmã, coisa comum. A frase simples fez Merelin engasgar com a emoção pela ajuda que não buscava louvor. Caiu a noite. Centenas, milhares de pequenas velas flutuavam silenciosamente na superfície da água. A equipe de coleta de lixo aquático remava lentamente, recolhendo as bases de folha de bananeira que haviam cumprido sua missão em cestos de rede. Uma senhora idosa ao lado dela juntou as mãos suavemente antes de soltar sua oferenda. Ela se virou para Merelin. Que a paz esteja com você, minha filha. O desejo sem formalidades fez Merelin meditar em silêncio. Que os perdidos se encontrem, que os cansados descansem e que aqueles que cometeram erros tenham a chance de corrigi-los. No caminho de volta, ela passou por uma pequena mesa de primeiros socorros. Havia curativos, pomadas, água potável, todos prontos. Um jovem voluntário se abaixou para amarrar um grande saco de lixo e o colocou ao lado da lixeira de separação. Não havia barulho de caridade bombástica, apenas mãos que repetiam o trabalho comum até que se tornasse um hábito. Merelin parou para escrever uma nota sob a luz amarela do parque. Paraty não é apenas uma cidade antiga, mas uma escola de convivência, calorosa antes de apressada, chamando a consciência das pessoas à ordem com bondade. Quando a van a levou de volta a São Paulo, ela olhou para as luzes traseiras dos carros alinhadas na rodovia. As imagens do dia se sobrepunham. A mão ajudando a subir no barco, a pequena placa escrita à mão, a voz suave do anúncio, a criança que encontrou a mãe. Tudo respondia à sua pergunta sem teorias. Uma cidade segura não é construída com muros altos, mas com corações que aceitam se alargar um pouco para o outro. E seja em São Paulo ou Paraty, esse coração pulsava no mesmo ritmo. O ritmo da consideração que tornava a liberdade real em cada dia e noite. A chuva fina que caía sobre o mercado de artesanato de Salvador tornava mais nítido o cheiro de seda e madeiras aromáticas. Merelin desceu da van compartilhada, van de turismo, ajustando o ombro, pois o vento da noite soprava suavemente. Ela levou a mão para trás por instinto e seu coração disparou. A bolsa havia sumido. O espaço no ombro estava vazio e leve, como se a própria pele tivesse desaparecido por um momento. Sua respiração ficou curta imediatamente. O som das pessoas negociando parecia distante. Ela se virou procurando a van que acabara de desaparecer na esquina. Aconteceu alguma coisa, moça? A vendedora de artesanato perguntou suavemente. Merelin tentou juntar as palavras em português e inglês. Bolsa, passaporte, celular, no carro. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia articular as palavras. A vendedora apontou para o pequeno posto de fiscalização perto do cruzamento. Vá para lá, moça, tem um guarda. E vou chamar o motorista para você. A frase chamar o motorista foi como uma pequena corda jogada para alguém que estava se afogando. No posto, o fiscal ouviu sem interromper. Ele colocou um copo de água morna na frente dela. Calma um pouco, tá bom? Vamos ajudar. Ele perguntou o número aproximado da placa, a cor do carro, o trajeto que ela havia descido e pegou o rádio contatando a central. O passageiro esqueceu a bolsa na van vermelha que passou pelo mercado agora há pouco. Ele levantou a cabeça, olhou para ela. Espere um momento, viu? Com um sorriso suave que não era um consolo vazio, mas um sinal de que ela não estava sozinha. Pouco depois, um homem de meia idade, vestindo uma capa de chuva fina, correu. Ele juntou as mãos em saudação. Sou Chiquinho, motorista. A mesma vendedora de artesanato o seguiu, sorrindo, como uma pequena testemunha. Merelin apressou-se a explicar em português e inglês. Chiquinho balançou a cabeça rapidamente. Ah, entendi.
Vou refazer o trajeto, mas agora estou na fila. Vou pedir ao meu amigo para assumir o meu lugar primeiro. Uma frase curta, mas repleta da disciplina do trabalho e da bondade de um baiano que não abandonava o passageiro na chuva. Eles saíram, refazendo o caminho. A chuva caía mais fina, como uma cortina. Chiquinho dirigiu devagar, observando os pontos de parada anteriores por instinto local, e parou em um posto policial próximo ao cruzamento. Com licença, senhor, posso ver a câmera da esquina um instante? A passageira desceu aqui há pouco. O policial na cabine ajustou o monitor com agilidade e disse em tom neutro: a van vermelha passou, sim, mas parou brevemente e seguiu pela rua tal. Vou avisar o rádio. Ele identificou o carro e transmitiu a informação ao grupo de motoristas de van da rede via rádio. As palavras eram curtas e claras, sem alvoroço, apenas o sistema que todos aceitavam em conjunto. Chiquinho virou-se para Merelim. Tem muita gente hoje. Fiquei preocupado com os outros clientes, então voltei para te deixar com o fiscal aqui para ele coordenar, viu? Amanhã de manhã a gente tenta de novo, seu celular está desligado, né? Merelim engoliu em seco. Pensou no visto, no bilhete de volta e na lista de números importantes, todos perdidos. Ela acenou lentamente. Sim, sinto muito pelo transtorno. Chiquinho balançou a cabeça. Não é transtorno, todo mundo esquece as coisas, vamos resolver devagar. A noite foi anormalmente longa. Ela escreveu em seu diário sob a luz amarela do albergue. O registro começou com a palavra vezes medo e foi lentamente ponderado com a palavra vezes ajuda, antes que ela finalmente dormisse. O telefone do quarto tocou às 9 horas da manhã seguinte. A voz do fiscal informou brevemente: Dona Merelim? O motorista trouxe a bolsa para o posto. Os pertences estão completos. A última frase fez o coração que estava endurecido a noite toda derreter em água morna. Ela correu, quase esquecendo os sapatos. No posto, a bolsa familiar estava sobre a mesa. O fiscal deslizou um caderno para ela assinar. Ela verificou item por item. O passaporte estava lá. O celular seguro em seu compartimento original. A carteira intacta. Até a pequena passagem de metrô estava no mesmo lugar. Chiquinho estava de cabeça baixa, sorrindo. Merelim juntou as duas mãos apressadamente. Obrigada, muito obrigada mesmo. Ela estendeu uma nota em agradecimento. Chiquinho recusou suavemente. Não é nada, moça, coisa comum, a gente se ajuda. A palavra vezes comum, vezes dele foi como uma faca suave, cortando o pânico da noite anterior e transformando-o em lição. A vendedora de artesanato original se juntou a eles. Ela recomendou o número da Associação dos Motoristas para Emergências e lhe deu um pequeno saco plástico à prova de chuva. Coloque seu passaporte aqui dentro, viu? Para não molhar. Ninguém a interrogou, ninguém a culpou pelo descuido. Tudo se resumia a gerenciar o problema até que fosse resolvido e recuar o suficiente para que a dona da história pudesse respirar. Merelim ficou quieta por um momento. Ela viu a coordenação dos pequenos detalhes, o rádio breve e educado, a câmera de vigilância usada para ajudar, não para punir, o funcionário que deu tempo para a pessoa respirar antes de perguntar, o motorista que se preocupou tanto com o seu trabalho quanto com o problema de um estranho. Tudo isso era a consideração que andava de mãos dadas com a bondade. A virtude não era impulsiva, mas um ritmo colocado no lugar certo e na hora certa. Antes de ir embora, Chiquinho sorriu novamente. Aproveite bem a viagem, viu? Nossa cidade é um pouco devagar, mas a gente se ajuda. Merelim juntou as mãos e escreveu a frase final em seu caderno. A liberdade não vem do controle dos outros, mas de pessoas comuns fazendo a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Naquela manhã, Salvador se tornou a sala de aula mais silenciosa e deu a resposta mais retumbante. Uma cidade segura nasce de corações que aceitam o erro e mãos que estão sempre prontas a ajudar com ternura. De volta a Wellington, o vento do mar estava mais forte, mas o barulho na cabeça de Merelim estava mais suave. Ela esperou na fila do ônibus com calma, recuou meio passo para um senhor de bengala e baixou o volume do telefone quando subiu no veículo. Ninguém precisou mandar. Seu coração sabia que não deveria atrapalhar ninguém. No supermercado, ela pegou um lenço de papel e limpou a gota de água que havia derramado no balcão e jogou a embalagem na lixeira seletiva ao lado. Imagens de São Paulo e Paraty se sobrepunham em seus olhos. O funcionário que sorriu antes de ajudar, a vendedora que estendeu o chale sem criticar, o motorista que devolveu a bolsa e disse coisa comum. Ela resumiu a lição. Os brasileiros não odeiam chineses ou qualquer outra nacionalidade. Apenas não permitem que o comportamento que destrói a harmonia coletiva vença. A consideração é pensar no coração do outro primeiro.
e a bondade é a mão que se estende na medida certa. Quando essas duas coisas estão juntas, a cidade inteira é segura de forma suave e silenciosa. A liberdade nasce então de uma disciplina gentil, não de gritos. Sua recomendação aos espectadores era começar com pequenas coisas hoje. Fique à esquerda, abra caminho para quem está com pressa, silencie o celular em público, não jogue lixo no chão e diga obrigado há mais vezes. Esta é a maneira de construir a ponte entre estranhos para que se tornem uma sociedade que confia. Se você acredita que a bondade comum pode criar um mundo mais bonito, convidamos você a se inscrever no canal, curtir e compartilhar esta história para que a voz suave da consideração viaje um pouco mais longe. E amanhã vamos tentar recuar meio passo juntos. End of file text plain.